Sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004, Indonésia. Um sismo submarino começa pela manhã. Seus tremores causam uma série de ondas de tsunami. A maior atinge o tamanho do Arco do Triunfo em Paris. Mega tsunami do vulcão Unzen. Uma poderosa erupção vulcânica desencadeia um deslizamento de terra de uma cúpula de lava de 4.000 anos. Ela varre a cidade de Shimabara e atinge o mar, gerando um mega tsunami. Mega tsunami da barragem de Vajon, Itália. Um deslizamento de terra arrasta 200 milhões de metros cúbicos de floresta, solo e rocha para o lago. Uma parede escura de água cobre o céu sobre uma pequena vila no fundo da represa Vajon. Então, com um rugido ensurdecedor, a onda atinge a beira da barragem, destruindo tudo em seu caminho. Mega tsunami do Monte Santa Helena, Estados Unidos. Quando o vulcão entrou em erupção, 460 metros do topo do Monte Santa Helena desmoronaram, causando um grande deslizamento de terra. Uma parte dessa avalanche mergulhou no lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. Tsunami da Baía Lituya, no Alasca. Um deslizamento de terra causado por um terremoto cria uma mega onda. Ela surge sobre a península e carrega consigo árvores, plantas, solo e até rochas para a rocha matriz. Molokai, Havaí. Um terço do vulcão East Molokai desmoronou no Oceano Pacífico, causando um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. As ondas atingiram México e a Califórnia. O tsunami do asteroide de Yucatán. O asteroide, que dizem ter eliminado os dinossauros, atingiu a península de Yucatán, criando um mega tsunami, o maior da história da Terra. A primeira onda é quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O furacão Mitch. Mitch se formou no oeste do Mar do Caribe. Ele se fortaleceu rapidamente para se tornar o 8º furacão mais poderoso do Atlântico. A tempestade despejou 10 centímetros de chuva por hora durante 2 dias em Honduras. Causou terríveis deslizamentos de terra e inundações. Furacão Ellen. Rara e extremamente poderosa, foi uma das poucas tempestades a atingir a categoria 5, a mais alta possível, causando mais de 2 bilhões de dólares em danos. O grande furacão de 1780. Depois de derrubar Barbados, a tempestade continuou, arrancando a casca das árvores na Martinica e em Santa Lúcia e seguindo adiante. Este terrível desastre natural durou 6 dias. Furacão Dorian. Foi o ciclone tropical mais poderoso a atingir as Bahamas. O furacão achatou a maioria das estruturas das ilhas e as arrastou para o mar. Furacão Vilma. A tempestade ocorreu no Mar do Caribe, perto da Jamaica, e se dirigiu para o oeste. 2 dias depois, ganhou potência suficiente para se transformar no furacão mais intenso já registrado no Oceano Atlântico. Furacão Patrícia. Uma tempestade normal que desenvolveu um olho bem definido e se transformou em um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. Em certo ponto, viajava mais rápido do que uma Ferrari, se movendo em sua velocidade máxima. Isso tornou o Patrícia o ciclone tropical mais intenso já registrado no mundo. Terremoto de Kamchatka. Aconteceu no início da manhã, a 130 quilômetros da costa de Kamchatka. Os tremores de terra produziram um tsunami. As 2 primeiras ondas foram catastróficas, até 18 metros de altura. A terceira foi bem mais fraca. Terremoto de Valparaíso, Chile. Aconteceu por volta das 5 da manhã, ao longo do limite de 2 placas tectônicas. O tsunami, desencadeado pelo terremoto, varreu 1.000 quilômetros da costa do Chile. Terremoto de Tohoku, Japão. Os primeiros tremores de terra começaram em grandes profundidades subaquáticas. O terremoto foi tão forte que moveu a ilha principal do Japão. Ele deslocou o planeta em seu eixo em até 25 centímetros e aumentou a velocidade de rotação. O desastre também desencadeou um tsunami com ondas de 40 metros de altura, que viajaram 10 quilômetros terra adentro. Terremoto do Oceano Índico, Sumatra. Um arrebatamento ao longo de 2 placas tectônicas desencadeia um terremoto submarino. Começa por volta das 8 horas, perto do norte de Sumatra, na Indonésia. Fez o planeta vibrar 1 centímetro, provocando terremotos em todo o mundo, até no Alasca. Grande terremoto do Alasca, Estados Unidos.
O terremoto mais poderoso registrado na América do Norte durou 4 minutos e 38 segundos. Uma rachadura de 966 quilômetros de extensão causa terríveis deslizamentos de terra e um tsunami de 8 metros. Áreas a 320 quilômetros de distância se elevaram em 9 metros. Outros lugares afundaram 2 metros permanentemente. Grande terremoto de Valdívia, de 1960, Chile. O grande terremoto chileno começou à tarde e durou não menos que 10 minutos. O desastre afetou uma área maior que o Mato Grosso do Sul. Ele desencadeou tsunamis que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Um tornado mediano geralmente dura menos de 10 minutos, mas há exceções. Tornado El Reno, Oklahoma. Foi considerado o tornado de maior diâmetro do mundo. Na parte mais larga, chegou a 4 km de diâmetro. Tornado Perryville, Estados Unidos. Ocorreu por volta das 2 da manhã e começou com a derrubada de árvores de madeira nobre e a destruição de construções de pedra. Então o redemoinho ficou ainda mais forte. Atingiu a altura de prédios de 2 andares e virou e atirou carros como se fossem de brinquedo. Tornado de Bridge Creek Moor. Quando chegou à cidade de Bridge Creek, sua largura chegava a 2,5 km no auge. A velocidade do vento no tornado atingiu mais de 480 km por hora. Este desastre natural causou $1 bilhão em danos. Tornado de Manitoba, Canadá. Um tornado notável que durou quase 3 horas. Quebrou montes de árvores e postes, danificou estradas e casas de fazenda, mas milagrosamente desviou todas as cidades em seu caminho. Tornado dos 3 estados, Estados Unidos. O tornado mais duradouro do mundo viajou mais de 350 quilômetros através dos estados de Missouri, Illinois e Indiana. O caminho médio feito por um tornado geralmente não é superior a 8 quilômetros. Tornado de Tupelo, Gainesville, Estados Unidos. Um flagelo que consistiu em pelo menos 12 tornados simples, destruindo tudo em seu caminho. Os redemoinhos também provocaram inundações repentinas, tornando as coisas ainda piores. Deslizamento de terra de Vajon, Itália. Às 22 horas, um deslizamento de terra com um volume igual ao de 100 grandes pirâmides de Gizé se desprendeu do topo do Monte Toc. Ele caiu no reservatório da represa Vajon, produzindo uma onda mais alta do que a ponte Golden Gate. Yunnan, China. Uma avalanche de rochas, pedras e lama, tão grande que poderia encher o porto de Sydney, forma uma represa no rio Jinsha. Rio Hida, Japão. Desencadeado por uma tempestade, 300 mil piscinas olímpicas de destroços caem antes de serem interrompidas por outro deslizamento anterior. Ao longo do caminho, o deslizamento de terra varre 2 ônibus para fora da estrada. Peru. Um deslizamento de rochas atinge o rio Mantaro, um grande rio que atravessa o centro do Peru. Todo o processo não leva mais de 3 minutos, o que significa que o deslizamento se move a uma velocidade de até 140 km por hora. Ele também deixa um rastro de destroços de 8 km de extensão. Represa Uzoi, Tajiquistão. Iniciado por um terremoto de magnitude 7,4, o deslizamento de rochas cai no rio Murghab e bloqueia seu fluxo. Foi assim que surgiu a barragem de Uzoi, uma das mais altas do mundo. Monte Santa Helena, Estados Unidos. Às 8h30, um terremoto desastroso faz com que todo o lado norte do Monte Santa Helena deslize. É o maior deslizamento de terra registrado no mundo. Ele abre uma fissura vulcânica e desencadeia uma erupção catastrófica. North Bonneville, Estados Unidos. Em meados do século XV, ocorre um grande terremoto. Uma quantidade incrível de destroços desce da montanha da Mesa. Cobre mais de 13 quilômetros quadrados e bloqueia o rio Columbia, com uma barragem de 61 metros de altura e cerca de 6 quilômetros de comprimento.